Glórias e glórias e glórias a ti, Jesus. Abra comigo Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidades e procedemos impiamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Somente até aí, Daniel 9, de 1 a 6. Amados, e hoje nós vamos falar da oração de Daniel. Porque Daniel não foi como Neemias, que estava fora orando. Daniel não foi como Esdras, que estava em Jerusalém orando. Mas Daniel ora no cativeiro. Daniel ora no meio da bagunça. Daniel ora dentro de Babilônia. Muitas vezes nós queremos uma situação favorável para orar, como Neemias teve. Às vezes nós queremos orar com a autoridade de restaurador da lei de Deus, como um grande homem de Deus, como foi Esdras, e nós estamos esperando chegar nesse patamar para começar a orar. Só que hoje eu quero falar com quem não está na condição de Neemias, com quem não está no patamar de Esdras, mas talvez você se identifique hoje com essa palavra, porque talvez você esteja no meio de uma situação que precisa de oração. Talvez você se identifique com Daniel, que estava no meio do caos, no meio de Babilônia, identificando que precisava orar. E que oração este homem fez? Interessante que o primeiro versículo vai falar que ele estava no reinado de Dario. Alguns falam de Dário. E no versículo 2 ele diz que entendeu pelos livros. Era um homem de Bíblia. Sabe por que muita gente não ora? Porque muita gente não tem base bíblica, não sabe orar. Não sabe como alcançar o coração do Senhor. Muita gente está orando, pedindo coisas e não está recebendo, e desmotivou, esfriou na caminhada da oração. Começa a orar hoje, amanhã está naquele fogo, depois de amanhã já começa a esfriar, no quarto dia já nem ora mais, porque não tem base bíblica. Mas Daniel entendeu pelos livros. Daniel lia a Torá. Interessante que Esdras também, a palavra diz que ele era um exímio conhecedor da Torá. E ele foi o sacerdote estabelecido pelo Senhor para restaurar a vida espiritual de Israel ali em Jerusalém. E aqui tem outro homem, entendido de Bíblia, leitor, assíduo, faminto pela palavra, buscando conhecer os mistérios de Deus. Então, nós precisamos voltar à Bíblia. Eu venho falando isso. Antes do avivamento, precisamos de um abibliamento. Precisamos voltar à palavra do Senhor. Interessante que, quando Daniel começa a orar, orações, súplicas, jejum, saco e cinza, se humilhando diante do Senhor, ele destaca uma característica do Senhor. Ele diz: tu que guardas a aliança. Esdras também usa e destaca essa mesma característica de Deus. Homens de Bíblia são homens de aliança. Homens de Bíblia, eles restauram a aliança, eles valorizam a aliança, eles cuidam da aliança. Muitas vezes nós estamos quebrando as nossas alianças porque não temos Bíblia. E eu não falo de um estudo teológico, eu não falo de um diploma, eu não falo de decoreba de versículo.
Eu falo de buscar conhecer ao Senhor, o caráter de Deus, os sentimentos de Deus, os pensamentos de Deus que estão registrados na palavra. Eu não falo só da palavra logos, eu falo também do rema de Deus, da palavra revelada. Precisamos ser homens e mulheres de oração, mas precisamos orar a palavra. Não basta apenas passar tempo orando, nós precisamos orar a palavra nestes dias. O Senhor está nos ajustando para que sejamos oradores da palavra, intercessores da palavra. Eu já disse aqui outro dia, minha oração é para que o Senhor alinhe o coração, o meu coração com o dele, de maneira que eu possa amar o que ele ama, abominar o que ele abomina, rejeitar o que ele rejeita, atrair o que ele atrai, odiar o que ele odeia, pensar no que ele pensa, gastar tempo naquilo que importa para ele. Eu quero um coração igual ao dele, que possa bater no mesmo ritmo, na mesma velocidade que o coração dele. Precisamos de homens e mulheres que orem a palavra, que conheçam a palavra, como Daniel fez. E ele destaca a aliança. Deus, tu és o Deus que guarda a aliança. E se nós guardarmos a aliança, o Senhor nos resgatará desse mal, desse cativeiro. Eu entendi que o cativeiro vai durar 70 anos. E eu quero fazer parte disso. E sabe como ele escolheu fazer parte disso? Pedindo perdão. A oração de Daniel, ele se colocou na condição de pecador. Ele não disse, Senhor, perdoa o pecado deles, porque eles desobedeceram, eles quebraram a aliança, eles se desviaram. Não. Daniel disse, nós erramos, nós pecamos, nós nos desviamos, nós não quisemos ouvir os profetas que o Senhor mandou. É hora de nós assumirmos. Não adianta. Não vamos orar por um político corrupto dizendo, Senhor, perdoa porque ele é corrupto. Não. É orar dizendo, Senhor, nos perdoa porque nós somos corruptos. Porque ele é ladrão. Não, nós somos ladrões. A oração de Daniel era a oração de um homem que dizia, ele vai ser preso porque ele roubou? Não, eu vou para a cadeia no lugar dele. Eu quero ser preso junto com ele, me bota na algema junto com ele. É esse nível de arrependimento, de oração que o Senhor quer nos levar. Porque a palavra diz que todos, Romanos 3, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz, todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Queridos, e a nossa oração, Daniel nos ensina isso, foi uma oração de perseverança. Foi uma oração que moveu governos. Dario passou, outros reis vieram, e Daniel estava lá em oração. Muitas vezes a gente quer orar para mudar governos, mas nós não queremos perseverar na oração. Nós estamos nas vésperas de uma eleição municipal. Precisamos perseverar em oração. Você já orou para Deus te mostrar qual é o candidato que você deve votar? Ou você é daqueles que vota no mais votado para ganhar? Ou você é daqueles que vota por uma botija de gás, por uma cesta básica, uma vaga de emprego? Como nós vamos orar e denunciar a corrupção se somos corruptos? Daniel nos ensinou a orar assumindo a nossa culpa. Ele disse, nós pecamos. Esdras disse, nós pecamos. Neemias disse, nós pecamos. E o mais maravilhoso disso é que lá na frente, já no reinado de Ciro, rei da Pérsia, já não era mais Dario, agora era Ciro. Mudou-se o governo e aquele homem estava orando, aquele homem estava posicionado, aquele homem estava intrépido, resoluto, decidido e dedicado naquele propósito. Ele estava orando por uma nação, ele não estava orando por planos pessoais. Deus não está nos chamando para fazermos uma oração que vise os nossos interesses, que vise o nosso lucro, que vise o nosso ganho, que vise a nossa bênção. Não. Deus está nos convocando para orarmos como igreja pelos planos do Senhor para a igreja. Interessante que em Daniel 10, você não precisa abrir a sua Bíblia, depois você lê.
Daniel diz: naqueles dias, já no reino de Ciro, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Meu Deus, quantas pessoas já fizeram jejum de Daniel para isso, jejum de Daniel para aquilo, jejum de Daniel para receber aquela porta de emprego, jejum de Daniel para receber aquela cura, jejum de Daniel para aquele milagre, jejum de Daniel. E Daniel não fez nada para ele. Daniel não fez jejum de 21 dias para não ir para a cova, ele aceitou ir para a cova. Daniel não fez jejum para poder receber um cargo de autoridade no reino. Daniel não fez um jejum de 21 dias para ser promovido, para sentar na cadeira de Ciro, de Dario. Não tinha a ver com ele. O jejum de Daniel não é um jejum de legumes, de pão e água. Não é um jejum de 21 dias, de 3 semanas. O jejum de Daniel é um jejum em prol da nação. É em prol do arrependimento. É em prol de tocar o coração de Deus para reverter a situação da nação, da igreja, do corpo de Cristo, que está esfacelado, envergonhado, humilhado, mas ainda é desejado pelo Senhor. O jejum de Daniel é em causa da causa de Deus, não é em causa própria. Nós aprendemos isso com Daniel, mas só não queremos praticar, porque nós ainda estamos muito vivos para os nossos interesses, ainda estamos muito vivos para as nossas convicções. Ah, Senhor, arrepende-nos, nos constranja, se preciso for, nos castigue, mas chama a nossa atenção de alguma forma para o teu coração. Faz alguma coisa para nos atrair de volta para ti. E no capítulo 10 ele diz que alimento desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio. E levantei os meus olhos e olhei. Daniel não estava no templo orando, pregando. Ele não fez jejum de 21 dias para sair curando os enfermos. Ele não fez jejum de 21 dias para ter uma pregação poderosa, para ficar famoso no YouTube, para ganhar curtida nas redes sociais. Não foi para ele, amados. Precisamos entender, não foi para ele. Ele se pôs diante do rio. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho. Linho fala da justiça do Senhor. Está nascendo um filho chamado Justiça. O Brasil está gerando um filho chamado Justiça. A igreja brasileira está gerando um filho chamado Justiça. E um homem vestido de linho, com lombos cingidos de ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Queridos, essa vida de oração para a qual o Senhor está nos chamando é uma vida solitária. No princípio, ontem eu falei, Esdras se cercou de pessoas que temiam ao Senhor. E nós precisamos nos cercar de pessoas que têm o mesmo coração que o nosso. Mas vai chegar uma hora que eles vão ficar pelo caminho. Nem todos vão prosseguir. Eu disse aqui, nós vamos ter um mês falando sobre oração. E vai ter programas que vai ser só oração. E eu convido os outros pastores dessa programação, dessa rádio, para fazerem isso. Eu convido você que está aí do outro lado para fazer isso. Nós vamos ter programas aqui que será o programa inteiro, uma hora inteira, orando. Orando pela igreja brasileira. Clamando arrependimento, destronando principados e potestades. E eu convido a você a não desligar o seu rádio, a não procurar outra live para assistir, mas que você fique comigo. Mas eu sei que muitos não ficarão. Eu sei que muitos vão mudar de sintonia, eu sei que muitos vão desligar os celulares. Daniel não temeu, mas aqueles que estavam com ele, chegaram com ele até a beira do rio, mas na hora da visão,
eles fugiram e se esconderam. Eu estou preparado para a fuga daqueles que diziam estar comigo, mas eu me comprometo a não retroceder. Faça esse compromisso com o Senhor. Seu compromisso não é com o pastor Agno, seu compromisso não é com o Ministério Suzon, seu compromisso não é com denominação ou placa, o seu compromisso é com Ele, o Senhor. Contudo ouvi, verso 8, fiquei, pois, eu só, a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. O que Daniel está dizendo aqui? A cara dele foi uma cara de corrupção. O semblante dele se transformou em corrupção, porque ele estava orando, porque havia um povo corrompido. Então ele entrou tanto na brecha por aquele povo, que ele se tornou a face da corrupção. Diante daquela visão, ele denunciava aquilo pelo qual ele clamava, aquilo pelo qual ele orava e repreendia. Ou seja, o pecado daquela nação, o pecado daquele povo, estava exposto na face de Daniel, diante daquela visão. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto. O rosto que era o rosto de corrupção, caiu por terra, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Interessante que Isaías, ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Lá na frente o anjo pega com uma tenaz a brasa do altar e toca onde? Nos lábios. Por quê? Porque Isaías confessou onde estava a sua impureza. Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros. Então está aqui uma brasa do altar para tocar os lábios. Se Isaías dissesse que era um homem de olhos impuros, o Senhor tocaria os olhos de Isaías com a brasa do altar. Daniel caiu com o rosto em terra, porque o rosto dele se tornou em corrupção. Ele disse, eu faço parte de um povo corrupto. Eu tenho um rosto corrompido. A minha identidade, a minha face está distorcida. Eu já não sou mais imagem e semelhança do meu Criador. A minha aparência agora é de corrupção. E então, diante daquele homem, diante da justiça de Deus, o rosto cai por terra. E eu declaro no nome de Jesus, cairá por terra, nestes próximos dias. No mês de setembro, será um mês onde cairá por terra tudo aquilo que está sendo denunciado em oração. Jejuaremos, oraremos, pagaremos o preço que for preciso, para que haja denúncia de tudo aquilo que tem sido prisão para nós, tudo aquilo que tem sido brecha, tudo aquilo que tem sido idolatria, tudo aquilo que tem sido pecado, tudo aquilo que tem sido desobediência, tudo aquilo que tem gerado quebra de aliança no meio do povo de Deus, tudo aquilo que tem impedido a unidade do corpo de Cristo, será denunciado e cairá por terra. E Daniel cai com o rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as plantas das minhas mãos. Ele ficou de 4. De joelho no chão e palma da mão no chão. Ele estava de 4. Rendido. Totalmente humilhado. Daniel estava ali na brecha por sua nação. E essa era a condição daquela nação. Arriada, corrompida, humilhada, escrava de Babilônia. Interessante que o mesmo Daniel, diante de Nabucodonosor, se eu não me engano, ou do filho dele, ele diz, olha, por causa da sua soberba, por causa desse coração que você tem, achando que foi você que construiu tudo, achando que foi você, que foi sua força, sua inteligência, sua sabedoria que fez isso. Você vai pastar com os animais. E cresceu unha, e cresceu pelo no corpo todo. E aquele rei foi comer grama, junto com os animais do campo. Essa era a condição de Babilônia. E agora um homem de Deus como Daniel estava de 4, na mesma posição que ele denunciara.
Isso mostra, amados, que existia um sentimento no povo de Deus que era a soberba. Porque a soberba colocou aquele rei de 4 comendo grama. E Daniel estava na brecha pela sua nação, não estava na brecha por Babilônia. Estava na brecha por sua nação, por Israel, Judá, o povo de Deus. E ele foi posto na mesma posição de 4. Isso mostra que havia soberba no coração do povo de Deus. Mesmo castigado, mesmo exilado, mesmo cativo, o povo de Deus ainda estava soberbo. E isso mostra também uma outra coisa. Uma era a soberba e a outra era que o povo estava se adaptando ao reino de Babilônia. O povo já estava ficando igual a Babilônia. Os cativos estavam ficando como cativeiro. E hoje, quando você olha muitas das nossas igrejas, muitas das nossas denominações, você não sabe mais o que é mundo e o que é igreja. Precisamos cair de 4 nesses dias para denunciar quão parecidos estamos com o mundo. Nossos louvores se parecem com o mundo. As nossas vestes se parecem com o mundo. O nosso linguajar se parece com o mundo. Estes são dias em que o Senhor vai denunciar quão parecidos estamos com o cativeiro. Quão semelhantes estamos de Babilônia. Não foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Não foi para isso que o Senhor te fez um chamado, meu irmão. Não foi para isso que o Senhor te fez uma promessa, minha irmã. Não foi para isso que Deus te deu um ministério, pastor. Não foi para isso que Deus te deu um dom, pastora. Nós vamos orar e nos tornaremos a denúncia de Deus, a justiça de Deus. O homem vestido de linho virá e passará primeiro nos nossos ministérios. E ele passará primeiro nas nossas igrejas. Ele passará primeiro pelos nossos púlpitos, denunciando a soberba e o padrão babilônico que nós estamos vivendo nesses dias. Por isso, igreja, se prepare para orar. Se prepare para a batalha. Se prepare para ver a face do Senhor. Era isso que o sonho do pastor Deina dizia. Se prepare para ver o homem de linho, com rosto de relâmpago, com ombros cingidos com ouro puro de Ofir. Se prepare para ter a visão do justo. E no verso seguinte diz assim: e me disse, aqui o homem de linho, o anjo, a visão, falando com Daniel. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Observe que ele já estava no reino de Ciro. Mas quando ele disse lá no capítulo 9, que ele aplicou o coração dele a entender os livros, aquilo que o Senhor tinha falado pelo profeta Jeremias, foi no reino de Dario. Passou governo, passou rei, Daniel estava ali. Só que a resposta não veio por causa do jejum dos 21 dias. Observe. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ele começou a fazer isso lá no capítulo 9. Passaram-se anos, passaram-se reinos, passaram-se governos. Aquele homem continua dizendo, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O que está para vir sobre a nossa nação, o que está para vir sobre a igreja de Deus, tem a ver com as nossas palavras. O que nós temos dito, o que nós temos pregado, o que nós temos anunciado, o que nós temos proclamado, diz respeito àquilo que está por vir sobre nós. Eu sempre digo isso. Se o Deus tivesse agora enviado um anjo na sua casa, aí onde você está, e o anjo tivesse uma autorização do céu para cumprir as palavras que você disse hoje, você seria abençoado ou amaldiçoado?
Eu vou repetir. Se um anjo chegasse agora diante de você e dissesse: Irmã Maria, irmão José, eu fui enviado por causa das suas palavras. E hoje eu cumpro aquilo que você tem dito sobre o seu filho, sobre o seu casamento, sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua nação, sobre a sua prefeitura, sobre o seu estado. Você seria abençoado, ficaria feliz com essa notícia do anjo? Ou ia ter que sair correndo para poder rever algumas coisas que você tinha dito? Hã? Pensa aí comigo. Ah, que esse menino não tem jeito. Hoje eu vim cumprir as suas palavras. Seu filho é o quê? Não tem jeito? Assim será. Ah, meu casamento vai de mal a pior. Eu desisto do meu casamento. Estou tirando até a aliança. O anjo vem. Como é que é? Seu casamento acabou? Tudo bem. Estou assinando embaixo aqui. Ah, porque meu salário é um cai duro. Essa miséria não dá para pagar nada. Peraí, como é que é? Você disse o quê? Ah, tá. Faço cumprir agora. Você não paga nada mais. O sangue de Jesus tem poder. Deus tenha misericórdia de nós. Porque o anjo vem. E eis que sem demora ele vem. Por causa das nossas palavras. É por isso que nós precisamos orar. Porque quando a gente ora, a gente não consegue orar maldade. Quando a gente ora, a gente não consegue amaldiçoar. A gente não consegue fazer uma oração uma oração maligna contra alguém. Não. Até quando você ora pelo seu inimigo. Você falou: Senhor, tá vendo lá? Pega ele. Mata ele. Até quando você ora assim, Deus está entendendo. Ah, tá, eu vou pegar e vou matar. O velho homem morre, eu faço nova criatura. Eita glória, essa oração é bênção. Já pensou? Você já pensou? Ora. E o mais interessante, sabe o que é? O anjo não disse, e esse anjo aqui, amados, só para você entender, é o próprio Senhor Jesus, amém? É o próprio Senhor Jesus. Tipificado, representado no Velho Testamento, homem de guerra. Jesus não é aquele cabelinho de escovinha, chapinha, de olho azul, que pintam por aí, não. Jesus, varão de guerra, diante de Daniel. Interessante que ele não disse: eu vim por causa do seu jejum, eu vim por causa da sua campanha, viu, irmão? Olha, Daniel, eu cheguei aqui hoje por causa do preço que você está pagando aí, porque você está fazendo isso e aquilo. Olha, eu vim por causa das suas orações lá no quarto, de joelho lá, chorando no pé da cama. Não. Eu vim por causa das suas palavras. E eu quero encerrar com esse conselho. Muitas vezes, observe, muitas vezes, nós oramos algo de joelho no nosso quarto. Mas durante o dia, as nossas palavras não condizem com a nossa oração. Você ora para o Senhor salvar seu marido. Mas durante o dia, você fala que ele é um imprestável, que ele é um adúltero, que ele é um galinha, que ele é um vagabundo, que ele não quer nada com nada. O anjo vem por causa das suas palavras, não é por causa da oração. Por causa das suas palavras. Por causa da sua perseverança. Porque ele disse, desde o primeiro momento que você aplicou seu coração, desde o primeiro dia em que aplicaste em compreender e humilhar-te diante do Senhor, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O que você tem dito a respeito do Brasil? O que você tem dito a respeito do presidente? O que você diz a respeito de Eunápolis? O que você diz a respeito da prefeitura de Eunápolis? Do seu prefeito? O que você diz a respeito do Covid-19? O que você diz a respeito do auxílio emergencial? O que você diz a respeito da saúde do seu município? O que você diz a respeito da educação? O Senhor virá, trazendo consigo justiça, e Ele fará jus. Ele fará jus as suas palavras. Senhor, converte o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, converte o nosso coração para Ti. Ah, Senhor, converte a nossa língua. Converte, Senhor, as nossas emoções. Converte, Senhor, o nosso evangelho. Ah, Tu não és evangélico. Não, Senhor. Tu és Deus.
Tu estás acima da religião, Tu estás acima do pecado, Tu estás acima da santidade. Ah, Jesus, nos dá esse entendimento nesses dias, Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar em obediência. Põe-te em pé. Sim, Deus não fala com caídos. Mesmo naquela condição de 4, o Senhor colocou Daniel tremendo, mas colocou ele sobre os pés. O Senhor colocou ele de pé, porque Deus não fala com caídos. E nós queremos nos posicionar, Senhor, como igreja. Assumir, Senhor, um compromisso contigo de estarmos de pé, para ouvirmos o que o Senhor tem para estes dias. Não, Senhor. Não queremos mais andar segundo os nossos preceitos, mas queremos os teus. E que seja verdadeiramente assim na terra como no céu. Graça e paz de Jesus. Amém. Amém e amém.